Ok, gente, olha, questão 8, vamos nela. Na questão 8, vai nos contar a história de Benedita. Benedita aposentou-se por invalidez. Entretanto, junta médica oficial julgou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Nesse caso, é certo que, dentre outras situações pertinentes, olha, eu vou logo dar a ideia aqui, viu? Se por acaso ela foi aposentada por invalidez e a junta médica acabou julgando insubsistentes os motivos de sua aposentadoria por invalidez, nós estamos falando de um provimento chamado reversão. Lembre-se que eu falei que um aluno meu, já há muito tempo atrás, ele tinha um método muito peculiar de decorar essas coisas, e uma certa vez ele me disse, pô João, olha, eu estou aqui na reversão, eu estou sabendo tranquilo. Eu falei, por quê, cara? Não, reversão tem V de velho, e velho me lembra aposentadoria, imagine. Mas era a forma dele de decorar, que é até interessante. Mas o que se tem aqui, na verdade, é que nós vamos estabelecer uma reversão, e lembrem-se, a reversão ela vai acontecer no mesmo cargo que tinha o servidor ou no cargo resultante de sua transformação. Se tal cargo não estiver vago, na reversão comum, que é aquela por invalidez permanente, que é o caso da questão 8, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, é o que nós vamos ter. Questão 8, então. A. O tempo de até 180 dias em que a servidora esteve em exercício não poderá ser contado para a concessão da aposentadoria. Completamente equivocado, tem nada a ver esse dispositivo. B, a servidora poderá reverter em qualquer cargo a critério da administração. Gente, já pensaram se a servidora pudesse ser revertida para qualquer cargo? Que maluquice a dela, começava no cargo, foi aposentada por invalidez, retorna ativa e vai para qualquer cargo a critério da administração? Errado. Ela vai para o mesmo cargo que ela estava ou no cargo resultante de sua transformação. Vamos lá. É por isso que a resposta certa aqui, gente, vai ser a letra C, quando diz a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. A resposta certa aí, letra C. Questão 9, olha só. Armando, técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, vejam que ele é estável, a própria questão diz, foi reinvestido no cargo anteriormente ocupado, diante da invalidação de sua demissão por decisão administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens. Gente, olha, se ele retorna ao cargo anteriormente ocupado porque a sua demissão foi anulada, nós estamos, na verdade, falando de reintegração, o que está óbvio aqui. Nos termos da Lei 812, ocorreu a, vamos lá, readaptação, reversão, recondução, reintegração. Lembre-se que a reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado quando a sua demissão foi anulada por ser ilegal, com ressarcimento de todas as vantagens. Inclusive, se ele necessitava, se ele tinha direito a uma promoção, ele tem direito a ser promovido, porque ele saiu da administração pública por conta de uma conduta irregular, não dele, mas da própria administração, e não seria justo nem razoável que ele arcasse com todo o prejuízo. 10. Melville, analista judiciário, será reintegrado no cargo anteriormente ocupado. Porém, esse cargo anterior já encontra-se provido e ocupado por Isabela, servidora pública também estável. Sorte de Isabela, viu? Nesse caso, entre outras hipóteses, Isabela ficará em disponibilidade, esteja ou não o cargo de origem provido por outro servidor. Gente, ela pode ser reconduzida ao cargo de origem se era estável, que é o caso da lei. Mas o que é que ocorre aqui? Ela só vai ser reconduzida no cargo de origem se o cargo de origem estiver vago. Se o cargo não estiver vago, ela entra em disponibilidade. Por isso a disponibilidade vai ocorrer se ela era estável no cargo de origem e ele não estiver vago. Porque se o cargo de origem estiver vago, aí nesse caso, ela vai necessitar ser reconduzida ao cargo de origem, é o que diz a lei. Ele será o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, posto em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo. Pois bem. B. Será nomeada em outro cargo de sua livre escolha
mas compatível com suas funções. Ah, se fosse possível a servidora ser nomeada, né, para um cargo de sua livre escolha, e não é mais nomeada, gente. Na verdade, volto a dizer, ela será reconduzida no cargo de origem, sem direito à indenização, ou posta em disponibilidade, ou será aproveitada. Essa história de nomeação, a nomeação é um provimento originário. Então, a nomeação não serve para o eventual ocupante. A nomeação vai acontecer no cargo de confiança, ou num cargo efetivo quando precedido de concurso público. Então, o eventual ocupante não vai ser nomeado em cargo nenhum, ou vai ser reconduzido, ou posto em disponibilidade, ou aproveitado. C. Será reintegrada no cargo de origem, ou ficará em disponibilidade a critério da administração. Qual é o erro? Reintegrada no cargo de origem. Ela não vai ser reintegrada, ela vai ser reconduzida ao cargo de origem. D. Será reconduzida ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitada em outro cargo. Vejam só, é exatamente o que nos diz a Constituição. Agora, a questão ainda poderia até estar mais completa, e eu peço para vocês tomem muito cuidado, quando se trata, na verdade, de questões de múltipla escolha, ela poderia estar bem mais completa se ela trouxesse a situação que ela poderá ser reconduzida ao cargo de origem sem direito à indenização, ou entrar em disponibilidade, ou ser aproveitada. Se viesse uma questão que trouxesse essas três opções, então ela estaria até mais certa do que essa letra D. Mas a letra D, das que estão aqui, é a mais correta. Volta aí, por favor, André. Aí vem, letra E. Poderá, a critério da administração, ser readmitida ao cargo de origem ou transferida para outro órgão público federal. Então, a resposta certa, letra D. Passamos agora a uma série de questões da CESP. Começamos com a Carlos Chagas, vamos à CESP. No que concerne aos agentes públicos, julgue os itens subsequentes. Aí comecemos. 11. É constitucional o decreto editado por chefe do Poder Executivo de unidade da Federação, que determine a exoneração imediata de servidor público em estágio probatório, caso fique comprovada a participação deste na paralisação do serviço a título de greve. 2 erros graves. Primeiro erro, aliás, vamos botar aqui como pede a própria CESP. Ela pede para você colocar ao invés de verdadeiro e falso, certo e errado. Essa questão é errada. Quais são os erros? Primeiro, não é porque um servidor está em estágio probatório que ele pode ser exonerado de toda forma. Ele tem direito a exercer sua ampla defesa contraditória. Então não é um decreto do chefe do executivo que de qualquer forma vai exonerar esse servidor. Segundo, a greve é um direito do servidor público nos termos da Constituição Federal. Então, não é a participação em greve de servidor ainda em estágio probatório que trará a sua exoneração ou demissão, seja lá o que for. O servidor ele poderá até ser demitido ainda em estágio probatório, desde que ele tenha praticado falta punível com a demissão analisada em processo administrativo disciplinar. Ou então ele pode ser exonerado caso seja reprovado no estágio probatório. Mas ser retirado pura e simplesmente seu cargo porque participou de uma greve, e aliás, sem direito à ampla defesa contraditória, isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. 12. Caso a enfermeira do Ministério da Saúde ocupe também o cargo de professora de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, em cada um dos cargos cumpra o regime de 40 horas semanais, tal acumulação, segundo o entendimento da AGU, deve ser declarada ilícita, certo? Por quê? Porque nós vimos, no acúmulo de cargo, remunerado de cargos, empregos e funções, que a regra é da impossibilidade de acumulação. A regra é essa. A regra é que é impossível esta acumulação. Ora, mas em 6 hipóteses a Constituição nos traz essas exceções, mas nós dissemos o seguinte: nessas 6 hipóteses só será possível a acumulação se houver compatibilidade de horário. Isso significa que, não existindo compatibilidade de horário, não será possível a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, nem mesmo nas exceções trazidas pela Constituição Federal. O que é que acontece aqui? O que acontece é que, se em cada um dos cargos ela tem 40 horas, os 2 cargos não possuem entre si compatibilidade de horário. E se os 2 cargos não possuem entre si compatibilidade de horário, então, nessa hipótese daí, eu não poderia ter acumulação, ainda que, teoricamente, essa acumulação fosse possível, porque a enfermeira, ou seja, é um cargo, acaba sendo um cargo científico, ela pode acumular
né, com um cargo de professor. Então não haveria problema. Agora, o problema aí não é em relação aos cargos serem compatíveis, o problema é em relação à própria jornada, né, de trabalho, porque aí, nesse caso, não haverá, acabará não havendo compatibilidade de horário. Então, por isso a questão está certa. Para a AGU, essa acumulação deverá ser declarada ilícita. A respeito dos agentes administrativos e dos regimes jurídicos funcionais, julgue os itens que se seguem. 13. O regime jurídico estatutário descreve direitos, deveres e obrigações dos servidores públicos e do próprio ente federativo, sendo sua iniciativa de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Está certíssimo, está na Constituição Federal. Nos termos da Constituição Federal, o regime jurídico estatutário deve ser instituído obrigatoriamente mediante a edição de lei complementar. Gente, isso está errado. Tanto está errado que a Lei 812 é uma lei ordinária e traz o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então, a Constituição em nenhum momento nos afirma que há necessidade de um estatuto ser estabelecido por lei complementar. Vamos embora. 14. A categoria denominada servidores públicos seletistas está prevista na Constituição Federal e caracteriza-se por abranger todos aqueles servidores contratados por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso está errado. Isso porque o seletista ele tem emprego público, mas esses servidores temporários, na verdade, eles não possuem emprego público e sim uma função chamada de função especial. Então, eles possuem essa função especial. Então, não possuindo emprego, não são seletistas. Eles acabam tendo normas próprias descritas na legislação. Por isso está errado. Lembre-se que esse servidor temporário não se submete a concurso público, mas também a sua atuação se dá em situações emergenciais e transitórias. Vamos lá. Considerando os dispositivos da Lei 812 relativos ao processo administrativo e disciplinar, julgue os itens seguintes. Então, nós já estamos no PAD. No que se refere ao julgamento do processo administrativo e disciplinar, na hipótese de um relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, certo? Aliás, a regra é que essa autoridade seja obrigada a seguir o relatório da comissão de inquérito. Agora, se esse relatório for contrário às provas dos autos, poderá a autoridade competente isentar o servidor de responsabilidade, abrandar a penalidade sugerida ou até mesmo agravá-la. É o caso aqui. Agora, cabe à autoridade realizar isso de forma motivada. Então, a 15 está correta. Vamos lá. 16. Durante a tramitação de um processo disciplinar, é possível o afastamento preventivo do servidor público, pelo prazo máximo de até 120 dias, sem prejuízo de sua remuneração, para que tal servidor não venha influir na apuração da irregularidade eventualmente cometida, certo? Prazo máximo de 120, porque são 60 dias prorrogáveis por mais 60. Agora, nós não podemos confundir esse afastamento preventivo com suspensão, porque o afastamento preventivo não é uma penalidade. E se o afastamento preventivo não é uma penalidade, isso significa que ele, o servidor do afastamento preventivo, será remunerado, que não acontece com o servidor suspenso. O servidor que sofreu a suspensão não recebe penalidade, ou melhor, não recebe remuneração alguma durante o período da suspensão. Já o servidor que está aqui afastado preventivamente, ele vai ser a todo tempo remunerado. Ora, tomem cuidado com isso, viu, gente? Enquanto a suspensão de até 90 dias, o afastamento preventivo é de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Então, a resposta essa 16 está certa. 17. Na fase de inquérito, o prazo para apresentação de defesa escrita é de 15 dias, não é, em regra de 10 dias, sendo permitida sua prorrogação pelo dobro, na hipótese de existirem diligências reputadas indispensáveis. Vamos aqui para o quadro, gente, rapidinho. Só para vocês lembrarem, o prazo de defesa escrita. Qual o prazo de defesa escrita, João? Na lei é a seguinte. Se for um acusado, será o prazo de 10 dias.
Se for mais de um acusado, quer dizer, se for 2, se for 10, o prazo será de 20 dias. Se forem necessárias diligências, o prazo será em dobro. E se você tiver aqui a citação por edital, o prazo será de 15 dias. Pois bem, então são essas as situações aí. 10 dias um acusado, 20 dias mais de um acusado, o dobro para diligências e edital 15 dias. Como ele não diz aqui, na verdade, que haveria uma citação por edital, nós devemos pensar que para a questão, a citação foi comum. E qual seria o prazo? 10 dias. Então, nesse caso, né, o erro está aqui no prazo, que não são 10, não são 15 dias. 15 dias apenas para quando a citação é por edital. São 10 dias. Vamos então aí para a questão 17. Olha como é que ela está, gente, ó. Errada. Não são 15, são, na verdade, 10 dias. Vamos lá. Com relação às disposições da Constituição Federal acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o próximo item. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Certo? Isso corresponde ao artigo 40 da Constituição Federal, que nós falamos na aula passada e nessa aula de hoje. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, estabelecido na Lei 812, julgo os itens que se seguem. Vamos lá. Os substitutos dos servidores investidos em cargo ou função de direção ou de chefia e dos ocupantes de cargo em natureza especial devem ser indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, serem previamente designados pela chefia imediata do substituído. Gente, isso está errado. Por que isso está errado? Porque não é a chefia imediata, é a autoridade máxima do órgão ou entidade. Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade indicar preventivamente acabar por indicar preventivamente, ou previamente, perdão, quem será o substituto para aquele chefe ou diretor. Então, olha só que questãozinha miserável, olha só onde é que ela pegou o detalhe. Então, a lei vai dizer, na verdade, que se você não tem essa prévia indicação no regimento interno, essa indicação será feita, então, pela autoridade máxima do órgão ou entidade e não pelo chefe imediato do substituído. Então, a 19 está errada. 20. As diárias são devidas ao servidor que se ausenta a serviço da sede da repartição para outro ponto do território nacional em caráter eventual transitório. Se o deslocamento em caráter eventual transitório se der para o exterior, o servidor fará jus ao recebimento de ajuda de custo. Errado, uma vez que nós temos as diárias pagas tanto para o deslocamento do território nacional quanto para o deslocamento no exterior. A ajuda de custo nada tem a ver com diária, porque a ajuda de custo é o valor que se paga ao servidor para auxiliá-lo na instalação em uma nova sede para onde foi deslocado no interesse da administração para ali constituir seu domicílio definitivo. Então, logicamente, essa questão 20 está errada. Ele vai ter direito à diária tanto no deslocamento para o território nacional quanto no deslocamento para o exterior. No que se refere ao processo administrativo e disciplinar, estabelecido na Lei 812, julgue os itens subsequentes. É proibido ao servidor retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto de sua repartição. Certo? Essa daqui corresponde ao artigo 117, inciso 2º da Lei 812, aquela parte que nós falamos que aí não tinha jeito, era parar para decorar mesmo. Vamos embora. 22. O servidor, em gozo de licença para tratamento de assuntos particulares, pode participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, bem como exercer o comércio. Está certo também? Isso aqui corresponde ao parágrafo único do artigo 117. Agora, esse parágrafo único só determina que se observe a legislação sobre conflito de interesses. Então, se a legislação sobre conflito de interesses não permitir, logicamente não será possível.
Então, 22 está certo. 23, o rito sumário do processo administrativo disciplinar aplica-se apenas à apuração das irregularidades de acumulação ilícita de cargos públicos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Certo? Gente, olha, lembrem-se que o processo administrativo sumário só se aplica nessas 3 hipóteses: acúmulo ilegal de cargos, empregos e funções, abandono de cargo e inassiduidade habitual. 23 está certíssima. Adiante. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, estabelecido na Lei 812, julga os itens que se seguem. Os substitutos dos servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e dos ocupantes de cargo em natureza especial devem ser indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, designados previamente pela chefia imediata do substituído. Questão essa que nós já vimos. Igual, então, errada, porque na chefia imediata, autoridade máxima do órgão ou entidade. A mesma coisa, a 25, também errada, porque o servidor faz juiz a recebimento de ajuda de custo, tanto nas hipóteses em que ele está se deslocando para o território nacional, quanto para o exterior. Pois bem, então, no que se refere ao processo disciplinar, julga os itens subsequentes. É proibido ao servidor retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto de sua repartição. Aqui também, me perdoem, acabou saindo repetido. 27, a mesma coisa, fala do parágrafo único do artigo 117, que nos traz essa possibilidade da gerência ou administração em sociedade privada, personificada ou não personificada, e o exercício do comércio. Pois bem, então 28, a mesma coisa, também vai nos falar daquele processo sumário, que vai se aplicar apenas para acumulação ilícita de cargos públicos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Acabaram saindo essas questões aí repetidas. Vamos seguindo. 29. A respeito de julga os itens 29 a 32, a respeito dos agentes públicos. Então vamos começar aqui. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, não incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Gente, onde é que está o erro? No não incompatibiliza. Pois bem, vejam só, a Lei 812 vai nos dizer que quando o servidor for demitido em virtude do artigo 117, incisos 9 e 11, esse servidor ficará impossibilitado de retornar à administração pública federal pelo prazo de 5 anos. E quais são os incisos 9 e 11? O 117, inciso 9, nos fala que acaba sendo causa de demissão aquela situação quando o servidor logra proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, é o que fala o 29. Então, se ele foi demitido por conta do artigo 117, inciso 9, ele não poderá retornar ao serviço público federal pelos próximos 5 anos. Onde é que está o erro? Dizendo que não incompatibiliza. Incompatibiliza, sim, nos termos do artigo 137 da Lei 812. 30. A investidura é o ato pelo qual o agente público vincula seu Estado. A investidura política realiza-se, em regra, por eleição direta ou indireta, mediante sufrágio universal restrito a determinados eleitores, na forma da Constituição Federal, para mandatos nas corporações legislativas ou na chefia do Poder Executivo. Certo. Se nós vimos que a investidura é o nome que se dá ao vínculo entre o servidor e o Estado, o vínculo do agente político ao Estado é chamado de investidura política. Lógico, a questão é evidente. Normalmente, essa investidura política, o que diz a lei, ela é feita através de eleição direta ou indireta. Agora, ela diz geralmente. Por que geralmente? Porque, em algumas hipóteses, a investidura política é realizada através de nomeação, como acontece com a nomeação para os ministros de Estado. Então, a questão está correta. 31. Na remoção de ofício, é o próprio interesse público que exige a movimentação do servidor dentro do mesmo quadro a que pertence para outra localidade ou não. Certíssimo. Lembrem-se que a remoção é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro.
A redistribuição é o deslocamento do cargo. Agora, no âmbito do quadro geral de pessoal. Aí não se fala âmbito de mesmo quadro. 32. A punição administrativa do agente público depende do processo civil ou criminal a ser instaurado pela mesma falta disciplinar. Errado, porque nós já vimos que as responsabilidades civil, administrativa e penal são independentes entre si, podendo acumular-se. Se são independentes entre si, significa que não há necessidade de se aguardar o desfecho do processo civil, do processo penal, para se punir administrativamente o servidor. O servidor será punido administrativamente através do processo administrativo ou da sindicância instauradas pela administração pública. Então, 32 errado. 33. A respeito dos princípios e normas que regem a administração pública brasileira, assinale a opção correta. A proibição constitucional de acumular cargos públicos alcança os servidores das autarquias e fundações públicas, mas não os empregados de empresas públicas, sociedade, economia mista. Errado. Alcança todo mundo. B. O princípio da publicidade se verifica sob o aspecto da divulgação externa dos atos da administração, não propiciando o conhecimento da conduta interna dos agentes públicos. Na verdade, gente, a publicidade tanto vai se dar com conhecimento, né, da publicação dos atos, quanto das atividades internas do servidor. Vamos lá. C. Apenas os brasileiros, por preencher os requisitos estabelecidos em lei, podem assumir cargos, empregos e funções públicas. Errado, porque a Lei 812 admite que os estrangeiros ocupem cargos públicos, desde que se trate de professores, técnicos e cientistas, a ocuparem cargos nas universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. D. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, fica afastado de seu cargo, emprego ou função, e pode optar pela sua remuneração. Errado. Ele só pode optar pela sua remuneração quando for para mandato eletivo de prefeito ou então de vereador, quando não houver compatibilidade de horários. A letra E. O princípio da irredutibilidade dos vencimentos alcança todos os servidores, inclusive os que não mantêm vínculo efetivo com a administração pública. Isso está corretíssimo, é decisão do Supremo, que na verdade a irredutibilidade alcança não apenas os ocupantes de cargos efetivos, como também os ocupantes de cargos em comissão. De acordo com o disposto na Lei 812, na hipótese de inassiduidade habitual, a penalidade disciplinar a ser aplicada do servidor público é de, gente, inassiduidade habitual, abandono de cargo, demissão. Resposta certa, então, letra C, na hipótese que são punidos com a demissão. De acordo com a 812, assinale a opção correta em relação às penalidades disciplinares. Se determinado servidor público participar de gerência ou administração de sociedade, sem ser na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, a administração deverá aplicar penalidade de advertência por escrito. Inciso 10 do artigo 117, que equivale a essa situação, manda aplicar demissão e não advertência. Caso o servidor seja suspenso de suas atividades e posteriormente consiga cancelar essa penalidade, o cancelamento deverá surtir efeitos retroativos. Essa daqui foi uma questão que, na verdade, ela acaba sendo uma questão até equivocada. Porque o que ela está querendo dizer, né, na verdade, é que, porque fala cancelamento não é anulação. O que ela está querendo dizer com cancelamento e penalidade é o cancelamento do registro da penalidade. E o registro da penalidade, nos termos do artigo 131, em seu parágrafo único da lei, esse registro da penalidade, esse cancelamento do registro da penalidade, quando ocorrer, não surtirá efeitos retroativos. Então, o erro está aqui, deverá surtir efeitos retroativos. C. Quando o servidor público federal recusar-se a se submeter à inspeção médica determinada por autoridade competente, sua recusa fará com que seja demitido do serviço público. Errado. Ele vai ser suspenso pelo prazo de 15 dias. D. É vedada à administração pública converter qualquer penalidade disciplinar em multa. Errado. Ela pode converter a suspensão em multa, havendo conveniência para o serviço público. E a resposta certa que vai ser a letra E. Servidor público que adotar incontinência pública e conduta escandalosa na repartição estará sujeito a ser demitido do serviço público nos termos do artigo 132, se não me engano, inciso 5º da Lei 812 de 1990. E só vou aproveitar o tempo que estou aqui com vocês para a questão 36, para não me alongar demais e vocês me jogarem um ovo podre aí na tela, né? Aí vem.
Com relação aos benefícios do servidor público civil, assinale a opção correta. A. Para que um cônjuge receba pensão vitalícia pela morte do servidor, deverá comprovar sua dependência econômica. Errado. Em um momento. O cônjuge terá direito à pensão por morte independentemente de dependência econômica. A dependência econômica é trazida para o salário família, nessa hipótese. B. Servidora pública que tiver parto múltiplo receberá auxílio natalidade equivalente a um vencimento por nascitura. Errado. Ela receberá um acréscimo de 50% por nascitura no caso de parto múltiplo. C. Servidor público com 15 anos de serviço, acometido de moléstia profissional grave e incurável, previsto em lei e aposentado por invalidez permanente, em função dessa doença, deverá receber legalmente os proventos proporcionais aos anos de serviço. Errado. O provento é integral e não, por quê? Porque ele está com a moléstia profissional grave e incurável. Quando é acidente de serviço, moléstia profissional, doença contagiosa, ou melhor, doença grave, contagiosa ou incurável, nos termos da lei, a aposentadoria por invalidez permanente ocorre com proventos integrais. Letra D. Com base em perícia oficial, a administração pode conceder, tanto de ofício quanto a pedido, licença para tratamento de saúde a servidor público. É essa a resposta certa, gente. Então, a resposta certa é a letra D, que vai nos falar exatamente daquela licença para tratar da própria saúde. Nós destacamos isso na aula de hoje. Então, eu queria agradecer a todos vocês por essa paciência que tiveram comigo e de logo me colocar, como sempre, à disposição para tirar quaisquer dúvidas que possam surgir através do e-mail fornecido. Olha, gente, de todo o coração, desejo, bons estudos, boa sorte quando forem fazer a prova, boa prova. Foi uma grande satisfação, mas uma grande satisfação mesmo estar aqui. Então, um beijo no coração, só peço o seguinte, vão me mandando os e-mails, não só para tirar dúvidas, mas dizer também como vocês foram no concurso, ficarei muito feliz em saber. Então, com isso me despeço, muito obrigado realmente por tudo, nos vemos numa próxima. E qual seria o prazo? 10 dias. Então, nesse caso, o erro está aqui no prazo, que não são 10, não são 15 dias. 15 dias apenas para quando a citação é por edital. São 10 dias. Vamos então aí para a questão 17. Olha como é que ela está, gente. Errada. Não são 15, são, na verdade, 10 dias. Vamos lá. Com relação às disposições da Constituição Federal acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o próximo item. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Certo? Isso corresponde ao artigo 40 da Constituição Federal, que nós falamos na aula passada e nessa aula de hoje. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, estabelecido na Lei 812, julgo os itens que se seguem. Vamos lá. Os substitutos dos servidores investidos em cargo ou função de direção ou de chefia e dos ocupantes de cargo em natureza especial devem ser indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, serem previamente designados pela chefia imediata do substituído. Gente, isso está errado. Por que isso está errado? Porque não é a chefia imediata, é a autoridade máxima do órgão ou entidade. Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade indicar preventivamente acabar por indicar preventivamente, ou previamente, quem será o substituto para aquele chefe ou diretor. Então, olha só que questãozinha miserável, olha só onde é que ela pegou o detalhe. Então, a lei vai dizer, na verdade, que se você não tem essa prévia indicação no regimento interno, essa indicação será feita, então, pela autoridade máxima do órgão ou entidade e não pelo chefe imediato do substituído. Então, a 19 está errada. 20. As diárias são devidas ao servidor que se ausenta a serviço da sede da repartição para outro ponto do território nacional em caráter eventual transitório. Se o deslocamento em caráter eventual transitório se der para o exterior, o servidor fará jus ao recebimento de ajuda de custo. Errado, uma vez que nós temos
as diárias pagas tanto para o deslocamento do território nacional quanto para o deslocamento no exterior. A ajuda de custo nada tem a ver com diária, porque a ajuda de custo é o valor que se paga ao servidor para auxiliá-lo na instalação em uma nova sede para onde foi deslocado no interesse da administração para ali constituir seu domicílio definitivo. Então, a citação foi comum. E qual seria o prazo? 10 dias. Então, nesse caso, né, o erro está aqui no prazo, que não são 10, não são 15 dias. 15 dias apenas para quando a citação é por edital. São 10 dias. Vamos então aí para a questão 17. Olha como é que ela está, gente, ó. Errada. Não são 15, são, na verdade, 10 dias. Vamos lá. Com relação às disposições da Constituição Federal acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o próximo item. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Certo? Isso corresponde ao artigo 40 da Constituição Federal, que nós falamos na aula passada e nessa aula de hoje. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, estabelecido na Lei 812, julgo os itens que se seguem. Vamos lá. Os substitutos dos servidores investidos em cargo ou função de direção ou de chefia e dos ocupantes de cargo em natureza especial devem ser indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, serem previamente designados pela chefia imediata do substituído. Gente, isso está errado. Por que isso está errado? Porque não é a chefia imediata, é a autoridade máxima do órgão ou entidade. Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade indicar preventivamente qual é acabar por indicar preventivamente ou previamente, perdão, quem será o substituto para aquele chefe ou diretor. Então, olha só que questãozinha miserável, olha só onde é que ela pegou o detalhe. Então, a lei vai dizer, na verdade, que se você não tem essa prévia indicação no regimento interno, essa indicação será feita, então, pela autoridade máxima do órgão ou entidade e não pelo chefe imediato do substituído. Então, a 19 está errada. 20. As diárias são devidas ao servidor que se ausenta a serviço da sede da repartição para outro ponto do território nacional em caráter eventual transitório. Se o deslocamento em caráter eventual transitório se der para o exterior, o servidor fará jus ao recebimento de ajuda de custo. Errado, uma vez que nós temos as diárias pagas tanto para o deslocamento do território nacional quanto para o deslocamento no exterior. A ajuda de custo nada tem a ver com diária, porque a ajuda de custo é o valor que se paga ao servidor para auxiliá-lo na instalação em uma nova sede para onde foi deslocado no interesse da administração para ali constituir seu domicílio, porque são 60 dias prorrogáveis por mais 60. Agora, nós não podemos confundir esse afastamento preventivo com suspensão, porque o afastamento preventivo não é uma penalidade. E se o afastamento preventivo não é uma penalidade, isso significa que o servidor do afastamento preventivo será remunerado, que não acontece com o servidor suspenso. O servidor que sofreu a suspensão não recebe penalidade, ou melhor, não recebe remuneração alguma durante o período da suspensão. Já o servidor que está aqui afastado preventivamente, ele vai ser a todo tempo remunerado. Ora, tomem cuidado com isso, viu, gente? Enquanto a suspensão de até 90 dias, o afastamento preventivo é de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Então, a resposta essa 16 está certa. 17. Na fase de inquérito, o prazo para apresentação de defesa escrita é de 15 dias, não é, em regra de 10 dias, sendo permitida sua prorrogação pelo dobro, na hipótese de existirem diligências reputadas indispensáveis. Vamos aqui para o quadro, gente, rapidinho. Só para vocês lembrarem, o prazo de defesa escrita. Qual o prazo de defesa escrita, João? Na lei é a seguinte. Se for um acusado, será o prazo de 10 dias. Se for mais de um acusado, quer dizer, se for 2, se for 10, o prazo será de 20 dias.
Se forem necessárias diligências, o prazo será em dobro. E se você tiver aqui a citação por edital, o prazo será de 15 dias. Pois bem, então são essas as situações aí. 10 dias um acusado, 20 dias mais de um acusado, o dobro para diligências e edital 15 dias. Como ele não diz aqui, na verdade, que haveria uma citação por edital, nós devemos pensar que para a questão, a citação foi comum. E qual seria o prazo? 10 dias. Então, nesse caso, né, o erro está aqui no prazo, que não são 10, não são 15 dias. 15 dias apenas para quando a citação é por edital. São 10 dias. Vamos então aí para a questão 17. Olha como é que ela está, gente, ó. Errada. Não são 15, são, na verdade, 10 dias. Vamos lá. Com relação às disposições da Constituição Federal acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o próximo item. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos dignidade da função pública, é o que fala o 29. Então, se ele foi demitido por conta do artigo 117, inciso 9, ele não poderá retornar ao serviço público federal pelos próximos 5 anos. Onde é que está o erro dizendo que não incompatibiliza? Incompatibiliza, sim, nos termos do artigo 137 da Lei 812. 30. A investidura é o ato pelo qual o agente público vincula seu Estado. A investidura política realiza-se, em regra, por eleição direta ou indireta, mediante sufrágio universal restrito a determinados eleitores, na forma da Constituição Federal, para mandatos nas corporações legislativas ou na chefia do Poder Executivo. Certo. Se nós vimos que a investidura é o nome que se dá ao vínculo entre o servidor e o Estado, o vínculo do agente político ao Estado é chamado de investidura política. Lógico, a questão é evidente. Normalmente, essa investidura política, o que diz a lei, ela é feita através de eleição direta ou indireta. Agora, ela diz geralmente. Por que geralmente? Porque, em algumas hipóteses, a investidura política é realizada através de nomeação, como acontece com a nomeação para os ministros de Estado. Então, a questão está correta. 31. Na remoção de ofício, é o próprio interesse público que exige a movimentação do servidor dentro do mesmo quadro a que pertence para outra localidade ou não. Certíssimo. Lembrem-se que a remoção é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro. A redistribuição é o deslocamento do cargo. Agora, no âmbito do quadro geral de pessoal. Aí não se fala âmbito de mesmo quadro. 32. A punição administrativa do agente público depende do processo civil ou criminal a ser instaurado pela mesma falta disciplinar. Errado, porque nós já vimos que as responsabilidades civil, administrativa e penal são independentes entre si, podendo acumular-se. Se são independentes entre si, significa que não há necessidade de se aguardar o desfecho do processo civil ou do processo penal para se punir administrativamente o servidor. O servidor será punido administrativamente através do processo administrativo ou da sindicância instauradas pela administração pública. Então, 32 errado. 33. A respeito dos princípios e normas que regem a administração pública brasileira, assinale a opção correta. A proibição constitucional de acumular cargos públicos alcança os servidores das autarquias e fundações públicas, mas não os empregados de empresas públicas, sociedade, economia mista. Errado. Alcança todo mundo. B. O princípio da publicidade se verifica sob o aspecto da divulgação externa dos atos da administração, não propiciando o conhecimento da conduta interna dos agentes públicos. Na verdade, gente, a publicidade tanto vai se dar com conhecimento, né, da publicação dos atos, quanto das atividades investido no cargo anteriormente ocupado, diante da invalidação de sua demissão por decisão administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens. Gente, olha, se ele retorna ao cargo anteriormente ocupado porque a sua demissão foi anulada, nós estamos, na verdade, falando de reintegração, o que está óbvio aqui. Nos termos da Lei 812, ocorreu vamos lá. Readaptação, reversão, recondução, reintegração. Lembre-se que a reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado quando a sua demissão
foi anulada por ser ilegal, com ressarcimento de todas as vantagens. Inclusive, se ele necessitava, se ele tinha direito a uma promoção, ele tem direito a trazer, a ser promovido, porque ele saiu da administração pública por conta de uma conduta irregular, não dele, mas da própria administração, e não seria justo nem razoável que ele embarcasse com todo o prejuízo. 10. Melville, analista judiciário, será reintegrado no cargo anteriormente ocupado. Porém, esse cargo anterior já encontra-se provido e ocupado por Isabela, servidora pública também estável. Sorte de Isabela, viu? Nesse caso, entre outras hipóteses, Isabela ficará em disponibilidade, esteja ou não o cargo de origem provido por outro servidor. Gente, ela pode ser reconduzida ao cargo de origem se era estável, que é o caso da lei. Mas o que é que ocorre aqui? Ela só vai ser reconduzida no cargo de origem se o cargo de origem estiver vago. Se o cargo não estiver vago, ela entra em disponibilidade. Por isso a disponibilidade vai ocorrer se ela era estável no cargo de origem e ele não estiver vago. Porque se o cargo de origem estiver vago, aí nesse caso ela vai necessitar ser reconduzida ao cargo de origem, é o que diz a lei. Ele será o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, posto em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo. Pois bem. B. Será nomeada em outro cargo de sua livre escolha, mas compatível com suas funções. Se fosse possível a servidora ser nomeada, né, para um cargo de sua livre escolha, e não é mais nomeada, gente. Na verdade, volto a dizer, ela será reconduzida no cargo de origem, sem direito à indenização, ou posta em disponibilidade, ou será aproveitada. Essa história de nomeação, a nomeação é um provimento originário. Então, a nomeação não serve para o eventual ocupante. A nomeação vai acontecer num cargo de confiança, ou num cargo efetivo quando precedido de concurso público. Então, o eventual ocupante não vai ser nomeado em cargo nenhum, ou vai ser reconduzido, ou posto em disponibilidade, ou aproveitado. A dignidade da função pública não incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Gente, onde é que está o erro? No não incompatibiliza. Pois bem, vejam só, a Lei 812 vai nos dizer que quando o servidor for demitido em virtude do artigo 117, incisos 9 e 11, esse servidor ficará impossibilitado de retornar à administração pública federal pelo prazo de 5 anos. E quais são os incisos 9 e 11? O 117, inciso 9, nos fala que acaba sendo causa de demissão aquela situação quando o servidor logra proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, é o que fala o 29. Então, se ele foi demitido por conta do artigo 117, inciso 9, ele não poderá retornar ao serviço público federal pelos próximos 5 anos. Onde é que está o erro? Dizendo que não incompatibiliza. Incompatibiliza, sim, nos termos do artigo 137 da Lei 812. 30. A investidura é o ato pelo qual o agente público vincula seu Estado. A investidura política realiza-se, em regra, por eleição direta ou indireta, mediante sufrágio universal restrito a determinados eleitores, na forma da Constituição Federal, para mandatos nas corporações legislativas ou na chefia do Poder Executivo. Certo. Se nós vimos que a investidura é o nome que se dá ao vínculo entre o servidor e o Estado, o vínculo do agente político ao Estado é chamado de investidura política. Lógico, a questão é evidente. Normalmente, essa investidura política, o que diz a lei, ela é feita através de eleição direta ou indireta. Agora, ela diz geralmente. Por que geralmente? Porque, em algumas hipóteses, a investidura política é realizada através de nomeação, como acontece com a nomeação para os ministros de Estado. Então, a questão está correta. 31. Na remoção de ofício, é o próprio interesse público que exige a movimentação do servidor dentro do mesmo quadro a que pertence para outra localidade ou não. Certíssimo. Lembrem-se que a remoção é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro. A redistribuição é o deslocamento do cargo. Agora, no âmbito do quadro geral de pessoal. Aí não se fala âmbito de mesmo quadro. 32.
A punição administrativa do agente público depende do processo civil ou criminal a ser instaurado pela mesma falta disciplinar. Errado, porque nós já vimos que as responsabilidades civil, administrativa e penal são independentes entre si, podendo acumular-se. Se são independentes entre si, significa que não há necessidade de se aguardar o desfecho do processo civil ou do processo penal. Foi reinvestido no cargo anteriormente ocupado. Diante da invalidação de sua demissão por decisão administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens. Gente, olha, se ele retorna ao cargo anteriormente ocupado porque a sua demissão foi anulada, nós estamos, na verdade, falando de reintegração, porque está óbvio aqui. Nos termos da Lei 812, ocorreu a, vamos lá, readaptação, reversão, recondução, reintegração. Lembre-se que a reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado quando a sua demissão foi anulada por ser ilegal, com ressarcimento de todas as vantagens. Inclusive, se ele necessitava, se ele tinha direito a uma promoção, ele tem direito a trazer, a ser promovido, porque ele saiu da administração pública por conta de uma conduta irregular, não dele, mas da própria administração, e não seria justo nem razoável que ele embarcasse com todo o prejuízo. 10. Melville, analista judiciário, será reintegrado no cargo anteriormente ocupado. Porém, esse cargo anterior já encontra-se provido e ocupado por Isabela, servidora pública também estável. Sorte de Isabela, viu? Nesse caso, entre outras hipóteses, Isabela ficará em disponibilidade, esteja ou não o cargo de origem provido por outro servidor. Gente, ela pode ser reconduzida ao cargo de origem se era estável, que é o caso da lei. Mas o que é que ocorre aqui? Ela só vai ser reconduzida no cargo de origem se o cargo de origem estiver vago. Se o cargo não estiver vago, ela entra em disponibilidade. Por isso a disponibilidade vai ocorrer se ela era estável no cargo de origem e ele não estiver vago. Porque se o cargo de origem estiver vago, aí nesse caso ela vai necessitar ser reconduzida ao cargo de origem, é o que diz a lei. Ele será o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, posto em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo. Pois bem. B. Será nomeada em outro cargo de sua livre escolha, mas compatível com suas funções. Se fosse possível a servidora ser nomeada, né, para um cargo de sua livre escolha, e não é mais nomeada, gente. Na verdade, volto a dizer, ela será reconduzida no cargo de origem, sem direito à indenização, ou posta em disponibilidade, ou será aproveitada. Essa história de nomeação, a nomeação é um provimento originário. Então, a nomeação não serve para o eventual ocupante. A nomeação vai acontecer num cargo de confiança, ou num cargo efetivo quando precedido de concurso público. Então, o eventual ocupante não vai ser nomeado em cargo nenhum, ou vai ser reconduzido ou posto em disponibilidade,